Lembranças de Mato Verde. Depois da leitura completa do livro A Trajetória de um Vencedor, de Jorge Luiz de Almeida, misto de cuidados e lembranças, debruço-me nas anotações como quem chega para reviver realidades e sonhos de um bom tempo de vida, juventude de venturas e aventuras, alegria de cada manhã de escola e tarde de muito banho de rio, e busca de um bus na gostosa fave entre o verde e o maduro. Lembro-me como se fosse hoje, da madrugada de 1949, início da viagem de Mato Verde para Taiobeiras, caminhão cheio de coisas de mudanças, família ainda pequena, Jurandir e Viomar, os mais novos. Meu pai e minha mãe apressavam-me para terminar de escrever as marcas de saudades que eu gravava com giz na calçada, parte pelos amigos e por Dona Zema, a querida professora, maior parte por deixar Pinha, a namorada loura de olhos azuis da cor de um céu em dia de brilho. Eu não queria largar nada do que vivia em 5 lindos anos de existência em Mato Verde. Tudo representava uma experiência incrível, principalmente no gosto de ler, escrever e fazer discursos. Ainda bem novo, sem completar 15 anos, era eu o autor de Palavras Cruzadas, bom fazedor de charadas, reconhecido por habilidade na escrita Morse, mesmo sendo meu trabalho no correio feito por telefone. É uma experiência interessantíssima de saber passar e receber telegramas no código Morse, mesmo sem ter o Morse, criar charadas e desenhar e fazer e cruzar palavras em problemas de palavras cruzadas. Era mestre na arte de engraxar, de vender biscoito, fumo melado e pinga, e por correr de bicicleta e ganhar campeonatos em jogos de peão. Por ter aprendido muito de filosofia, história e até de política em conversas de botecos e de farmácia, considerava-me, sem favor de terceiros, um hábil intelectual e muito pouco me prendiam as pregações do jovem Newton d'Angelis, padre culto e admirado, mesmo sendo a religião o meu centro de interesse. Eu me lembro que foi a primeira vez que eu ia à missa aos domingos e já não entrava na igreja, ficava na porta. Só faziam sentido as leituras que me atendessem à curiosidade e pudessem marcar um mínimo de lógica na liberdade de pensar e agir, nenhuma peia para o livre-arbítrio que eu ainda nem sabia o que era. Por muitas vezes, ao entrar em conversas de adultos, fui repreendido e até censurado, nem sempre com educação, minha ou dos concorrentes nas ideias. Toda esta conversa tem muito a ver com o livro de Jorge Luiz de Almeida, tanto nas competências e tendências como na coragem de enfrentar a vida. Ele e eu, quase no mesmo ambiente, com certeza no mesmo encanto. Mesmo com o calendário 30 anos depois, Mato Verde já cidade, área urbana incomparavelmente maior
muito mais recursos, mais escolas, muito mais nomes de pessoas, bem mais sobrenomes de famílias. Queiramos ou não, o viver e conviver acabam sendo uma curiosa reescrita, fatos e personagens se superpondo, ganhando as mesmas tonalidades, repetindo os mesmos gestos, desenhando mapas bem parecidos. Quando chegamos a Mato Verde em 1945, indo de Salinas, para morar ao lado da pensão de Hermes e Dona Olindina, Hermes Matos, Mota e Matos, vizinhança também da família do avô de Jorge, foi um maravilhoso começo de experiências. Era um lugar mais do que tudo de valentia, começando por Arabella, Aristides e Vital, homens a que ninguém podia negar o direito de usar um 38 ou uma carabina. Todos garantidos por Levi Silva, o dono de Monte Azul. Na comemoração da vitória eleitoral do presidente Eurico Gaspar Dutra, o general Dutra, 1945, um barulho infernal, mas nenhum foguete foi usado. Só tirambaça de jagunços e patrões, todo mundo correndo a cavalo pelas ruas e becos, epicentro da praça e cercanias do mercado. Houve uma noite que minha mãe ficou mais do que cansada de tanto servir café com quitandas, biscoitos, bolas, broas, pão sovado, manoê, para meu pai receber as visitas de todos os importantões que desejavam saber a que viera e o que ele, meu pai, iria fazer. Meu entusiasmo maior foi conhecer o velho Januário, major da Guarda Nacional e marido de Dona Pimpa, agente do Correio. Eu me lembro como hoje de Januário, a farda da Guarda Nacional, toda cheia de galões, de estrelas. Era um homem importantíssimo para um quase menino ou quase rapaz como eu era naquela ocasião. Ele, repetindo, vestia um uniforme realmente lindo e portava uma espada para marcar muito respeito. Com Arabel e Tide estava Vital, que agora preciso dizer que era o valente avô de Jorge, autor do livro que estou comentando. Vital era alto, magro, cabelos revoltos, olhos de lince, sempre com 38 que manejava com mão canhota, tiro certeiro. Eita, tempo bom! Jorge, falando de seu primeiro emprego aos 13 anos, agora já é Jorge, diz muito da oficina mecânica, do apertar parafusos, do lavar peças, do gosto de ser balconista, do serviço de vendedor, carregador de caminhão, cobrador e menino de recados. Como aconteceu também comigo, a adolescência dura, difícil, mas altamente educativa, mostra e amostra das durezas do futuro, tanto na política como no magistério. Acho interessante quando de suas preferências cita o queijo e o leite em latas, produtos que eu também apreciei em meus tempos de vereador em Montes Claros. Eram alimentos da Aliança para o Progresso, um programa americano, programa de combate à fome do presidente John Kennedy, doados em todo o Brasil. Muito completo o livro A Trajetória de um Vencedor, texto confessional de Jorge Luiz de Almeida,
vários depoimentos de Edilene, sua esposa e companheira da adolescência até os nossos dias. Econômico e pouco descritivo em cenários, nunca romântico em acontecimentos, é um livro de gente como a gente, portentoso em palco e fundo bem reais, marca indelével de excelentes instituições que saíram das ideias e da decisão pessoal de Jorge. Rotary Club de Mato Verde, Centro Espírita Seara do Mestre Jesus, Ordem Rosa Cruz, Fórum de Desenvolvimento Sustentável, Unopar Mato Verde, a Assechnoye, a Associação dos Artesãos, o Conselho Tutelar, o Conselho da Defesa do Patrimônio Histórico e Cultural, a Associação Comercial e Industrial, a ONG Associação dos Amigos de Mato Verde. Ainda mais, a Festa dos matoverdenses ausentes, a estruturação de partidos políticos e as secretarias de administração da Prefeitura Municipal. E claro, para ganhar um dinheirinho, as empresas Lufi Autopeças e Lufi Papelaria, além da máquina de fazer brindes que funcionava dia e noite. O que mais me ressalta nos relatos é a maneira de Jorge olhar a história e contá-la com tantas minúcias, tanta emoção. Utilizar sempre a primeira pessoa nas experiências pessoais e nas familiares, um clipe de vida. Por isso, transcrevo algumas opiniões de grandes homens que até parecem escritas para Jorge, para ele, Jorge. Theodore Roosevelt, presidente dos Estados Unidos, 1901-1909. É muito melhor arriscar coisas grandiosas, alcançar triunfos e glórias, mesmo expondo-se a fracassos, que formar fila com os pobres de espírito, que nem gozam muito, nem sofrem muito, porque vivem numa penumbra cinzenta que não conhece vitória nem derrota. Não conhecem vitória nem derrota. De Pelé, sucesso não é um acidente, é um trabalho duro. Perseverança, aprendizado, estudo, sacrifício e, acima de tudo, amor pelo que você está fazendo ou aprendendo a fazer. De Gonçalves Dias, o grande poeta brasileiro, na Canção do Tamoio. Não chores, meu filho, não chores, que a vida é luta reída. Viver é lutar. A vida é combate que os fracos abate, que os fortes, os bravos, só pode exaltar. O próprio Jorge aceita que estados de ansiedade, inquietude, angústia, sofrimento, tormento e felicidade são inerentes à natureza humana. É para isso que ele recebeu boas lições de Dona Zinha, sua mãe, e minha colega de escola. Zinha foi minha colega de escola primária, aluna de Dona Zema. Em primeiro lugar, e em qualquer tempo, estar com Deus e saber sempre a honestidade tem de prevalecer em qualquer circunstância, uma vez que roubar um tostão ou 1 milhão é a mesma coisa. Outras experiências de Jorge. Em 2005, mudamos de cidade, a fala dele. Fui com a minha família residir em São João do Paraíso, onde temos uma filial da Unopar. São João do Paraíso é a minha terra natal, conheço muito bem.
A Montes Claros chegamos em janeiro de 2006. Nova vida, novos amigos, grandes realizações, tornando-se possível também realizar o meu grande sonho de juventude, que seria tornar-me um advogado. Edilene e Jorge, sendo pessoas engajadas nas questões sociais, sempre foram, no progresso e na cultura, fizeram um proveitoso cruzeiro pela Europa, visitando a França, a Espanha, a Ilha da Madeira, Ilhas Espanholas e Cabo Verde, vendo durante 19 dias tudo. Foi navegação a bordo de um luxuoso navio, viagem glamurosa, rica de salões, lojas, teatro, cassino, boate, piscina, área de Cooper, dezenas de shows, viagem de sonhos. Eu também tenho uma experiência dessa, de uma viagem saindo do Porto de Santos, dirigindo ao sul do Brasil, ao Uruguai e Argentina. É realmente um tipo de sonhos. Voltaram depois à Europa para mais um tour de 30 dias pela França, Itália, Croácia, Grécia e Turquia. Viram coisas e acontecimentos supinamente importantes, um pouco mais do que poderiam ver em Mato Verde, terra natal, ou mesmo em São João do Paraíso ou em Montes Claros. Concluo minhas lembranças dizendo que, como Jorge escreveu em seu livro, não foi difícil esquematizar este prefácio, porque nossas vidas de jovens do interior foram muito semelhantes na aprendizagem, no trabalho, na política, em todas as visões de vida e até no conviver com bonitas e queridas colegas de escola, eu com Zinha, Dirce, Orlinda, Pinha e Tudinha, ele com Edilene e com outras que eu não conheci. Por isso é que ele, Jorge, lembrando-se dos saudosos amigos Zezita, Geraldo de Rosene e Sidé, citou o poeta Mário Quintana. O tempo não para. Só a saudade é que faz as coisas pararem no tempo. A você, Jorge, a você, Edilene, ofereço um poema meu de que gosto muito. Felicidade não tem peso nem tem medida. Não pode ser comprada, não se empresta, não se toma emprestada, não resiste a cálculos, porque não material, nos padrões materiais do nosso mundo. Só pode ser legítima. Mas, se eu soubesse fazer contas na medida do bem, diria que a felicidade pode ter tamanho. Pode ser grande, pequena, cabendo nas conchas da minha mão, ou ser do tamanhão do mundo. Felicidade é sabedoria, esperança, vontade de ir e vontade de ficar, presente, passado e futuro. Felicidade é confiança, fé e crença, trabalho e ação. Não se pode ter pressa de ser feliz, porque a felicidade vem devagarinho como quem não quer nada. Ser feliz não depende de dinheiro, não depende de saúde, nem de poder. Felicidade não é fruto de ostentação nem do luxo. Felicidade é desprendimento, não é ambição. Só é feliz quem sabe suportar, perder, sofrer e perdoar. Só é feliz quem sabe, sobretudo, amar. Repito, só é feliz quem sabe, sobretudo, amar.